Eis que você atualiza o seu aparelho da Samsung e de repente aparece uma linha verde na tela. Isso mesmo, sabe que isso é muito comum na linha da Samsung de telas OLED, principalmente na linha S21 FE. Nesse vídeo você vai saber o problema que acontece com as telas da Samsung e como você consegue resolver este problema. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, roda a vinheta. Primeiro de tudo, nós temos que entender como que a tela recebe a energia da bateria. Então nós vamos para esse slide. Então aqui para a gente entender como funciona uma carga de um smartphone, né? Nós temos o carregador, né? Então você coloca o carregador na tomada e essa tomada, sendo 110 ou 220, vai transferir essa carga para o CI de carga, que ele é o porteiro. Nós já vamos chegar lá, eu vou explicar o que é esse porteiro. Lá no CI de carga vai haver uma conversão desses 110 volts ou 220 em uma carga de 5, 9 ou 12 volts. Isso depende muito do teu carregador, tá certo? Se ele é turbo, se ele é uma carga normal. A carga normal é 5 volts e a carga turbo ela é de 12 volts para cima, perfeito? O CI de carga, então, ele vai barrar o carregamento ou não. Tá? Então, se o CI de carga tiver com problema, ele não carrega a bateria, perfeito? Então, ele estando perfeito, funcionando perfeitamente, ele vai passar de 3.7 a 4.4 volts. Isso também depende de aparelho para aparelho. Então, carregando a bateria. Bateria com carga agora, nós vamos liberar uma carga de bateria para um setor da placa chamado o PMIC, que ele vai servir como um gerente do seu aparelho, tá? Ele que é o que coordena ali o teu aparelho, né? O que funciona, essa carga vai para tal lugar, essa carga vai para outro lugar. Aqui, ó, PMIC mandando carga para o microfone, para o alto-falante, para as câmeras e também para o display. Bom, aqui começa o problema. Se o PMIC manda uma carga maior do que a necessária para a tela ligar, acontece a chamada linha verde. Isso é um problema crônico, principalmente na linha S21 FE, tá? Porque foi uma linha bem problemática e nós temos assim, ó, diversos casos. De cada 10 aparelhos para fazer orçamento de troca de tela, pelo menos 8 são porque apareceram essas linhas aqui, ó. Linhas verdes, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3, 4, 5 ou milhares de linhas, tá? E como que acontece isso? O porquê que acontece isso, né? Porque sempre depois de uma atualização do software, porque ali o aparelho ele esquenta bastante. Então pode ser que ele esteja na tomada, pode ser que ele não esteja na tomada. Ele vai gerar um calor excessivo na placa do aparelho. Ele está gerando carga, ele vai passar a carga maior, vai esquentar bastante os componentes da tela e aí sim acaba queimando uma trilha da tela. Eu vou mostrar uma trilha queimada para vocês darem uma olhadinha aqui. Tá aqui, ó, um flex de uma tela, tá? Esse flex ele fica na parte de baixo da tela, perfeito? E olha aqui aonde está o queimado, né? A trilha queimada. Essa trilha aqui, ela vai gerar uma linha verde no aparelho de vocês, tá certo? Então acontece dessa forma. Energia excessiva passando lá, muito calor, né, emitido pelos componentes da placa e acaba passando mais energia e acaba queimando, né, uma das trilhas da tela. Bom, tem conserto isso? Pessoal, infelizmente não tem como você resolver esse problema, tá? Apenas trocando a tela. E aí existe uma pergunta que todo mundo faz. Isso é um problema crônico? Então a Samsung deveria dar a garantia. Realmente, ela deveria dar a garantia. Uma curiosidade para vocês, sabe quem fabrica as telas? Né? A grande maioria, na verdade, porque não é uma única fornecedora, mas a maioria das telas dos iPhones
é a própria Samsung Display, né, que fabrica também para a própria Samsung, porque existem duas Samsungs, né, a Samsung Electronics e a Samsung Display. A Samsung Display, ela vende o display para a Samsung Electronics, né? Então é um problema, é a mesma empresa, só que são divisões diferentes dentro dessa Big, né, dessa Big Tech, podemos dizer assim, né, dessa empresa aí de eletrônicos. Aí existe uma pergunta: isso acontece nos aparelhos da Apple? Não, é difícil. Nos aparelhos da Apple, por atualização, não acontece. Eu nunca ouvi dizer que acontece isso nas telas da Apple. Por que será? Porque a Apple é um pouco mais criteriosa, né? Ela cobra um pouco mais da Samsung a qualidade, e a Samsung não tanto, né? Apesar que as telas da Samsung são maravilhosas, apesar desses problemas, né? Mas infelizmente a Samsung, ela tem esse problema crônico desde o S20, tá? Não é exclusivo do S21 FE, mas o grande problema, onde começou a ter esse problema mesmo mais avançado, tá? Foi nesse S21 FE, e isso se estende aos outros modelos também. Não é só do S21 FE. O S22 FE acontece, as linhas base, Plus, Ultra também acontece isso após a atualização. Eu tenho até aqui para mostrar para vocês, ó. Tenho dois prints aqui, ó, de comunidades do Facebook que estão com problema de linhas, né? Eu trago aqui um que é S20 FE e um S22, eu vou colocar o S21 FE aqui. Todos que estão dando problema conscientemente são Exynos, fabricados pela Samsung, né? Os processadores fabricados pela Samsung. Esse processador está causando esses danos em componentes do display e queimando linhas de pixels horizontais. Possui um S20 FE Snapdragon e está perfeito. É porque não acontece com o S20 FE, tá? É uma tela completamente diferente das telas da linha S20, que deu muito problema. S20 FE ainda é uma Super AMOLED, tá? Já as telas que dão problema, coincidentemente, telas Dynamic AMOLED, né? As Dynamic AMOLED e Dynamic AMOLED 2. Então não é o processador o problema é a distribuição pelo PMIC, tá certo? E temos aqui mais um caso, ó, meu S22 base, veja que não é só do FE, né? Deu linhas na tela no final do ano passado. Eu entrei em contato com a Samsung em janeiro deste ano e pediram para enviar o aparelho para análise com a caixa e todos os acessórios. Hoje, dia 27 de fevereiro, chegou o aparelho reparado e com a troca da tela e da bateria na cortesia, né? Acredito que para quem tem o mesmo problema vale a pena tentar. Já ouvi de várias pessoas, né, que tenham comprado o aparelho com no mínimo 2 anos consegue fazer a substituição dessa tela aí, mas vale a pena tentar, mesmo que você comprou há 3, 4 anos, porque é conhecido o problema, é polêmico, você pode jogar no Google, você vai encontrar diversas reclamações desses aparelhos aí que estão tendo linhas verdes na tela. Perfeito? Bom, pessoal, então, como já foi dito, para resolver esse problema tem que fazer a substituição da tela completa do aparelho. Pode ser ela uma tela Premium, pode ser ela uma tela original. Vocês que decidem. Se você quer um orçamento de uma tela dessa, entra em contato com a gente aqui, ó, escaneando o QR Code que está aqui do lado. Escaneia ali, entra em contato com a gente no WhatsApp e chama ali que a gente vai passar o orçamento e como a gente trabalha com cada tipo de tela. Perfeito? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Valeu, fui!